Bom, hoje nós estamos na nossa série Shine, na nossa série Brilhar. Você que está chegando pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Na melhor notícia, a gente já falou sobre pelo que você foi criada para brilhar. A gente falou também sobre a hora de despertar. Também nessa série nós falamos quem você é quando ninguém está olhando. Falamos sobre ser luz no meio das trevas, sobre Jesus, a luz do mundo. E hoje nós vamos falar sobre as pessoas que querem apagar a sua luz. Quem está buscando apagar a sua luz? Amém? Então, eu quero que você saiba que Jesus veio trazer um reino de luz. Ele disse que ele nos arrancou do reino das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Bom dia com muita alegria. Amém? Então, papel e caneta na mão, que eu quero que você anote agora comigo o texto de Mateus 25, de 1 a 3, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o óleo nas vasilhas. E como o noivo demorava, todas ficaram com sono e adormeceram. Mas à meia-noite se ouviu um grito: Eis aí o noivo! Saíam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Está acompanhando até aqui? Então tinham 10 virgens. Jesus está explicando como que é o reino dos céus. E ele usa essa parábola. Jesus tem 40 parábolas. Eu tenho uma série, inclusive, das parábolas de Jesus, que está lá no link da minha bio. Você tem acesso a todo o conteúdo das lives na nossa assinatura mensal. E essa é uma das parábolas que Jesus usa para falar sobre o reino dos céus. Então ele fala, tinham 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas. As prudentes, além das suas lâmpadas, levavam também óleos. E aí veio um grito que dizia: o noivo chegou. Então todas se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. As insensatas então disseram às prudentes: me deem um pouco de óleo de vocês, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e compre óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para bodas, e a porta foi fechada. Mais tarde, as virgens insensatas, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: em verdade lhes digo. em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. O problema não é quando a luz se apaga de vez, porque quando a luz se apaga de vez, você sabe que você está na escuridão. O problema é quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas sem perceber a sua lâmpada está diminuindo. Não tem óleo para manter essa lâmpada acesa. Então são 10 virgens, 5 sábias, 5 que não eram as tolas, elas não eram prudentes, não é?
todas com as suas lâmpadas, mas 5 delas, elas tinham o óleo. E o que é o óleo? O óleo é a presença do Espírito Santo. O óleo é a comunhão com Jesus Cristo. Essa parábola, ela revela algo muito forte nas nossas vidas. Ela revela que muitas vezes, estando num lugar certo, tendo aparência de certo, muitas vezes você não está pronto. E o esfriamento espiritual, ele não vai te tirar do ambiente certo. Então, às vezes você está no emprego certo, o emprego que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu. Às vezes você está assim no casamento certo. Foi Deus que te deu esse casamento, foi Deus que te deu. Às vezes você fala, poxa, meus filhos, não, esses filhos foram os filhos que Deus te deu. Por mais difícil ou a situação que você esteja atravessando. Mas sem perceber, a tua luz, a tua esperança, o óleo da unção, que é a presença do Espírito Santo, ela está se apagando, está se esvaziando por dentro. E como que a gente sabe que esse óleo está esvaziando? Você começa a não mais sentir alegria, mas tristeza. Você começa a alimentar o choro, a dor, a mágoa. Você olha para o futuro, você não vê mais esperança. Então você não enxerga mais que a tua espera, ela é para a volta de Jesus Cristo. Então, atravessando noites, atravessando muitas vezes dias difíceis, mas sem o óleo, sem o óleo. Então, para quem não me conhece, eu sou Bispa Fernanda Hernandes. Há 30 anos eu já tenho uma vida ministerial com Deus, sou formada, pós-graduada em administração de empresa. Sou mãe de 4 filhos. E eu quero hoje falar com você sobre 5 comportamentos, 5 atitudes que você pode ter, estar enfrentando, que podem apagar a sua luz sem você perceber. Mas em nome de Jesus, até o final dessa live, você vai estar cheia de luz, de esperança, de força, do infinito amor de Deus que nos perdoa, que nos restaura, que nos fortalece e que faz com que a nossa lâmpada esteja cheia dessa unção que nos faz passar pela porta aonde Jesus está. Bom dia, com muita alegria, minha Gi linda, Renascer Flórida aqui. E a primeira coisa que começa a apagar a nossa luz e a gente não percebe. Nossa, às vezes começou, eu tenho tanto desânimo, tenho tanta fraqueza, vai fazer exame de sangue e tá tudo em ordem. Começa a tomar vitamina, não melhora. E aí você começa a procurar fora o que muitas vezes está apagando a sua luz por dentro. E tudo isso é importante. Vocês sabem que eu sempre falo, a gente precisa cuidar do corpo, da alma, do espírito. Mas a primeira coisa que apaga a nossa luz, sabe o que é? Não ter uma amizade, um relacionamento verdadeiro com Jesus. Amizade é ser sensível para sentir o que Deus quer de mim agora. Qual é a vontade de Deus?
É você ter uma comunhão todos os dias, falar com Deus todos os dias. O que é a oração? É a sua conversa com os céus. O que é a oração? É colocar em ação, é a hora da sua ação espiritual. É você colocar em ação o amor, a paz, a tua fé para que ela se fortaleça. Então, o relacionamento com Deus, desde que Deus nos formou, Deus sempre desejou ter um relacionamento diário conosco. Todos os dias Deus vinha ao encontro do homem na viração do dia, quer dizer, no começo do dia e no fim do dia, para estar conosco, para conviver conosco. Imagina, gente, às vezes eu vejo pessoas que têm tanto desejo de conhecer personalidades famosas, pessoas talentosas e, claro, tem pessoas que a gente admira e que a gente tem vontade de conhecer. Mas imagina que você tem acesso todos os dias ao Deus Criador, ao Deus maravilhoso, ao nosso Deus Salvador. E às vezes você nem percebe que você pode falar com Deus, que você pode estar com Deus. Então, das 5 coisas que apagam a nossa luz, a primeira delas é quando a gente começa a achar que a nossa oração não vale nada. Começa a pensar que Deus não está ouvindo as nossas orações. Em nome de Jesus, que tudo que você tem orado e clamado, eu quero te dizer agora, Deus ouve orações. Continue orando. O óleo, aquilo que mantém a tua chama acesa, os teus olhos brilhando, a tua alegria de viver, ele é construído todos os dias nas suas orações sinceras. Agora, quando o inimigo começa a colocar na sua cabeça que Deus não ouve as orações, o que acontece? Você para de orar. Continue orando. Ainda esse final de semana, eu ouvi um testemunho de um moço que me dizia: bispa, hoje a minha irmã está com Jesus. Quantos anos eu orei pela vida dela. Parecia que Deus não estava ouvindo. Mas hoje aconteceu. Porque Deus ouve orações. Entenda que para que essa chama esteja viva dentro de você, você precisa colocar lenha nessa chama. E qual que é a lenha? É a oração. O segundo, eu vou te falar de 5 segredos, e o quinto é o mais importante. O segundo é, às vezes você está tão ocupado que você atropela o que é mais importante. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você fala: eu preciso de tempo com os meus filhos. Você sai para passear, mas você não sai do celular. Você não está ocupado com o que realmente importa. As virgens, elas queriam estar com Jesus, mas elas não souberam priorizar o que era mais importante. E muitas vezes a tua chama está apagando, não é porque você não está fazendo nada, às vezes você está fazendo muito. E ainda assim você está perdendo o que mais importa. Marta e Maria. Jesus respondeu para Marta:
Marta, Marta, por que você anda inquieta? Por que você se preocupa com tantas coisas? Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ai, meu Deus. Às vezes, sem perceber, a gente está trocando a presença por atividade. Bom dia com muita alegria, Azul. Colossenses 3:2 fala: pense nas coisas lá do alto e não das coisas aqui na terra. Em terceiro lugar, o que apaga a nossa lâmpada, a nossa luz, é aquela incredulidade silenciosa. Sabe aquela história? Eu até acredito, mas eu não acho que é para mim. Eu até acredito, mas eu acho que Deus não me ama tanto assim. Eu quero te dizer algo. Deus não faz acepção de pessoas. Isso é coisa de homem. Homem fala assim: você eu gosto, você eu não gosto. Deus não. Ele se entregou por amor a cada um de nós. E eu quero te entregar essa palavra hoje de Hebreus 11:6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Em nome de Jesus, creia cada dia mais que Deus existe e que Ele te ama. Não coloque limites no que Deus pode fazer na tua vida. O que Deus falou para Marta: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, essa incredulidade, ela é sutil, porque não é que você não acredita em Deus. É só que a dor, o sofrimento, faz com que você limite, através da tua fé, que está pagando o que Deus pode fazer. E Marta fala: ai, se Deus tivesse chegado, Jesus, se você tivesse chegado antes. Ela nem sabia que Deus estava pronto para fazer algo muito maior. Então, a incredulidade, ela não apaga a tua fé, mas ela vai enfraquecendo aos poucos. Imagina que outro dia, a minha personal, ela estava me falando: Fê, de 2 semanas que você fica sem treinar, 2 semanas, você já está perdendo força. Na terceira, você já está perdendo massa muscular. A força que a gente luta tanto para construir. Assim também a tua vida espiritual. 2 semanas que você não vai à igreja, 2 semanas que você deixa de ler a Bíblia, 2 semanas que você deixa de orar. O que está acontecendo? Você está enfraquecendo, sem perceber. Em quarto lugar, cuidado com as amizades, as influências erradas. 1 Coríntios 15:33 diz: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Imagina, gente, Eva estava no paraíso. Como que alguém pode errar no paraíso? Ouvindo o conselho errado. Cuidado com os conselhos que você ouve. Cuidado. Tem pessoas que nos influenciam em que no início parece perigoso e você está se protegendo, mas depois
Essas pessoas distorcem a tua percepção da verdade. E agora, em quinto lugar, e o mais importante, é quando você se desconecta da comunhão da igreja. Quando o inimigo consegue te afastar da igreja. Hebreus 10, 25, a Bíblia diz: e não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, e tanto mais quanto vocês veem que o dia se aproxima. O esfriamento muitas vezes não é só você. Muitas vezes esse esfriamento é porque você não está... Você já fez essa experiência? Você pega um graveto da fogueira e ele está incandescente, ele está pegando fogo. Meus filhos gostam muito de fazer isso quando nós estamos fazendo fogueira. E eles pegam aquele graveto e eles vão fazendo assim desenhos no ar. E aquele graveto está incandescente e ele chega a desenhar no escuro. Mas porque ele está longe da fogueira, conforme eles vão brincando, aquela luz vai se esfriando, vai se apagando. Por quê? Ela saiu do meio daquele fogo. Quando nós entendemos que nós não temos luz própria, mas que no ambiente aonde todos estão buscando, nós brilhamos juntos. Mas quando nós estamos na fonte da luz da vida, nós recebemos essa luz, nós nos mantemos aquecidos. A brasa se mantém acesa. Então, em nome de Jesus, muitas pessoas ficam falando do Apocalipse, ai, Jesus vai voltar, não vai voltar. Sabe o que é mais importante? Como você vai estar a hora que Jesus voltar. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai estar com a sua luz acesa. O problema não é ter fé. Muitas vezes você tem fé, é a tua lâmpada. Mas ela está apagada porque ela não tem óleo. O problema não é você não ter a Bíblia na tua casa. Você tem a Bíblia, tá aí. Você tem. Sabe o que apaga? Você não abrir a tua Bíblia para ler. O problema não é como muitas pessoas em países comunistas que não podem se congregar, não podem ser igreja. Você tem igreja. Mas é quando a gente decide não ir. É quando a gente deixa o cansaço ser maior do que a nossa fé. Então hoje, Deus está te chamando para essa consciência, para que você enxergue que tem uma luz para brilhar no seu interior. E se você quiser viver mais disso, 2021 tem o Mais Que Ver Conference em São Paulo. Você pode se inscrever no maisquevencedoras.com.br e todos os dias você pode buscar mais a Jesus Cristo. Escreva aqui os seus pedidos de oração, nós vamos agora orar. Eu quero agora orar com você. Eu quero agora abençoar a tua vida, para que você volte a ter o teu coração ardendo pelas coisas de Deus. Olha aqui quantas pessoas já estão confirmadas. Silvana, Darcy, Sayonara, já estou com os meus ingressos. Amém? Então você vai e se inscreva. Você que está sentindo que você não está conseguindo sozinha. Está muito difícil. Venha se unir.
Olha aqui, eu vou. Amém? Vamos agora orar pela minha cirurgia, pela minha vida profissional, pela minha vida sentimental, pela minha fé. Eu vou. Ai, que bom, Eduardo. Eu não perco por nada, né, Li? Oração pelo meu trabalho. Bom dia com muita alegria. Oração pelo trabalho da minha irmã. Pela conversão da minha família, Ju. Que bom você estar aqui. Adai, estou confirmadíssima. Pastora Márcia, eu vou pela minha vida financeira. Amém, Ale. Vamos agora orar. Senhor Deus, Deus Pai de amor, Deus de infinitas misericórdias, o Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor conhece cada uma das nossas fraquezas, assim como aquele pai desesperado, ele clama a Ti e ele pede: Jesus, ajuda a minha fé. Nessa manhã, Senhor, eu sei que muitas vezes os seus filhos não têm forças para orar, para crer, para se afastar de pessoas que te afastam, que os afastam de Deus. Eu te clamo agora. Visita cada um aqui com o teu poder. Tu és o Pai das luzes. Em ti não há nem sombra, nem variação. Agora, Pai, ilumina o interior dos teus filhos. Arranca, Deus, toda a tristeza, todo o choro, toda a dor. E derrama agora a luz da vida que há em Jesus Cristo. Da graça, Senhor, para que os teus filhos voltem a orar, para que os teus filhos voltem a ler a palavra, a estar na igreja, a viver uma amizade verdadeira com Jesus Cristo. Dá sabedoria aos teus filhos, nos dá sabedoria nessa manhã, o que nós te pedimos. Cobre-nos com o teu sangue, coloca anjos acampados ao nosso redor. Consagramos tudo que temos e que somos a ti. Te pedimos perdão se muitas vezes erramos ou negligenciamos aquilo que realmente importa, que é agradar a Deus. Deus, abençoa agora o corpo dos teus filhos que oram comigo. Dá graça, cura, Senhor, do câncer, cura das enfermidades, cura, meu Pai, dos diagnósticos. Cura a alma da depressão, do choro. Pai, abençoa as famílias, traz luz para dentro das casas. Toda mentira do inferno, toda contenda, confusão, discórdia, todo ataque do inimigo contra a tua família, sai agora em nome de Jesus. Eu declaro paz, eu declaro reconciliação. Tudo aquilo que entrou nos lares, da droga, da prostituição, da pornografia, dos vícios. Tu és a própria liberdade, o Senhor nos chama para a liberdade. Então agora eu invoco a liberdade que há no nome de Jesus Cristo. Pai, prospera os teus filhos, abre portas, libera, Senhor, nós te pedimos as vendas, os contratos, os clientes, supre a necessidade dos teus filhos, Pai, tu és Deus Pai, e o Senhor conhece cada necessidade. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém.